Veja se isso lhe é familiar. Aquela pessoa que pensa muito para tomar uma decisão e por isso costuma ter uma reação mais lenta às coisas. Possui um jeito frio e tranquilo de se relacionar. A gente até fica em dúvida para saber o que ela está sentindo, porque parece esboçar sempre a mesma expressão facial. É alguém que dificilmente vai iniciar uma briga, muito menos botar lenha na fogueira da confusão. Economia nas palavras e na relação com o dinheiro, tendendo à avareza. Essa pessoa não costuma comprar por impulso. Fazer caridade é um negócio difícil para ela. A essa altura, ou você se identificou ou tem alguém em mente. Pois bem, esses são alguns pontos do temperamento fleumático. Vamos nos ater aos aspectos frieza, passividade, lentidão e avareza. O fleumático é aquele que não vai escutar, fica na tua, porque ele já fica sempre na dele. Tende a ser reservado, tranquilo e constante. No trabalho, é aquela pessoa que faz a parte dela focada, quietinha, costuma se dar bem com todos, mas não chama holofotes para si. É uma postura mais fria e racional diante do mundo, prevalecendo uma conduta sensata e prática. Não que seja insensível, porém a sua natureza é a de não se afetar fácil, nem de externar espontaneamente suas emoções. Sabe aquele que faz loucuras de amor, chamando a atenção dos outros, demonstrando para todo mundo que está apaixonado? Então, não é o fleumático. Enquanto um punhado de gente se derrete em lágrimas a partir de um filme ou de um relato, o fleumático permanece inabalável, ainda que tenha achado a experiência interessante. Pode até passar um tempo com a essência daquela reflexão, mas geralmente as coisas não costumam atravessá-lo feito um furacão que nos revira por dentro. Para ele, funciona mais como um sopro. Vem e passa sem deixar grandes marcas. Inclinado à timidez, não gosto de falar de si. Você precisa ser bom em abrir baús para arrancar confissões de um fleumático. Por outro lado, se ele tiver que ouvir conselhos, seja inteligente e objetivo com as palavras, sem divagações. Uma conversa muito enfeitadinha não vai prender a sua atenção. Quanto ao modo de se lançar frente ao mundo, costuma passar pelas vivências com cautela e paciência, sem sobressaltos de agonia diante de situações complexas. Você deve conhecer alguém que mantém uma tranquilidade impressionante ao encarar um contexto problemático como uma discussão acalorada, um desafio no trabalho ou até diante de uma doença. Não existe o ímpeto imediato de revidar, de pular da cadeira e sair correndo para descascar os abacaxis, muito menos o de desabar em prantos. É um funcionamento passivo. Por vezes, essa passividade se apresenta como uma atitude equilibrada e, por outras, como dificuldade de se impor. Também pode ser uma falta de disposição para agir prontamente. É o famoso, amanhã eu resolvo. Quem possui esse temperamento frequentemente pensa muito, muito mesmo antes de tomar uma decisão séria. Nesse sentido, há um esforço importante de análise crítica e prudência, tornando lenta a reação a certas demandas. De tanto refletir, pode haver um intenso desgaste a ponto de desviar o foco da questão, fugindo dele. O fulano pensou tanto que desistiu da ideia, ou está tão emaranhado nesse pensamento que foi jogar bola para esquecê-lo. Aí, a lentidão vai deixando as coisas para depois e rapidinho chega a procrastinação, se instalando confortável feito uma cama quentinha. Resultado: se você pressionar muito alguém assim, é capaz de despertar o seu modo enfurecido. O quê? E o fleumático pode ficar irritado? Mas, menino, claro, ele é um ser humano. Ainda que não seja corriqueira, pode haver sim uma espécie de explosão interna que esparrame para fora. Porém, o mais comum de acontecer é o isolamento através da fuga. Aqui vamos abrir um parêntese. Precisamos ter cuidado para não fazermos do temperamento uma caricatura. Esse só pode ser assim, esse outro só pode ser assado.
e acharmos que uma listinha de características abarque toda a complexidade de uma pessoa. Não é assim que funciona. O temperamento é uma tendência que nasce com a gente, mas isso não nos transforma em robôs imutáveis. Além do mais, podemos melhorar enquanto pessoa à medida que buscamos o autoconhecimento. E olha que interessante. Quando você vive esperando que os outros façam algo do jeito que você faz, é quase certa a garantia de decepção. Claro que tem tudo para dar errado. Imagina aí, você é potência máxima, acorda de manhã com a energia nas alturas e o seu ritmo é acelerado. Vai dar certo esperar o mesmo desempenho de uma pessoa fleumática? É óbvio que não. Mas quando a gente está acostumado a olhar só para o que é nosso, acaba achando que o problema é sempre o outro. Que o outro é preguiçoso, que não se importa com nada, que isso, que aquilo. E no fim das contas, as dificuldades de relacionamento se multiplicam. Por quê? Porque desconhecemos formas de atuação diferentes da nossa. O último aspecto abordado neste vídeo é o fato de o fleumático não ficar muito tempo marcado pelas impressões do mundo. Elas têm rápida e livre passagem. Esse indivíduo não costuma guardar mágoa, por exemplo. No entanto, ao ganhar ou adquirir algo que lhe seja importante, a tendência é de não querer mais soltá-lo. Isso se apresentará de um modo bastante peculiar, considerando a história de cada um. Entretanto, é na relação com o dinheiro que a avareza entra em cena. Nesse ponto, é preciso lembrar que não se trata de reproduzir um personagem da literatura ou do cinema, estilo avarento Ebenezer Scrooge, de um conto de Natal. Não estamos falando de um sujeito mau, vestido de egoísmo e de indiferença, e que o resto da população anda de mãos dadas com a generosidade. A menos que sejamos uma planta ou de repente um pires, você e eu também somos afetados em maior ou menor grau pelo veneno da avareza. A questão é que a avareza no fleumático é uma maneira de valorizar algo. Isso pode se apresentar de diversas maneiras. Pode ser um critério maior ao utilizar o dinheiro, por exemplo. Pode ser um apego excessivo. Pode ser a dificuldade em partilhar. Mas sabe o que importa de verdade? É saber que os pontos abordados até aqui não definem ninguém. São uma parte da infraestrutura psíquica, digamos assim. O que define alguém são as escolhas a partir de suas vivências. Sendo assim, o mais valioso nisso tudo é a gente saber usar o conhecimento sobre nós mesmos para o nosso crescimento e para melhorar a relação com o que nos cerca. E aqui vai um pequeno lembrete para ajudar. O sentido maior da vida é sermos e fazermos o bem. Portanto, se essa mensagem lhe tocou, que você busque agora mesmo frutificar as suas boas inclinações e transformar as más em aprendizado. Acredite, vai fazer uma grande diferença.